Olá, eu sou a professora Silvia Aparecida Moreira, sou professora de língua portuguesa na Escola Newton Câmara Leal Barros. Vou falar hoje com vocês sobre a residência pedagógica. Eu sou responsável pela área de letras. A organização do programa. Então, nós temos a Maria do Carmo, que é a coordenadora de estágio, e eu sou preceptora pedagógica. Preceptora pedagógica, eu recebo os alunos numa escola estadual, como eu já disse, na Escola Newton Câmara. O objetivo da residência pedagógica. O principal objetivo do programa é proporcionar para os alunos os instrumentos de preparação para introdução e inserção no mercado de trabalho, mediante ambiente de aprendizagem adequado e acompanhamento pedagógico supervisionado pelo professor em sala de aula. Permitir uma amplitude acadêmica por meio de atividades complementares, processo de observação e análise prática. A escola que eu trabalho, como eu já disse, é a Escola Newton Câmara Leal Barros, situa em Taubaté, no Jardim Gurilândia. Ela possui 10 salas de aula, 2 laboratórios, um seco e um molhado, para as aulas de biologia, química, física e matemática, sala de informática, sala de leitura, quadra e auditório. A Escola Newton Câmara Leal Barros, ela é de ensino integral. O que significa isso? Ela é uma PEI. PEI é um novo modelo de escola que se preocupa com a formação integral do aluno, e ela está presente em 308 escolas do estado de São Paulo. A jornada dos estudantes é de até 9h30 por dia, incluindo 3 refeições diárias. Na matriz curricular, os alunos têm orientação de estudos, preparação para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida, além das disciplinas obrigatórias. Eles contam também com as disciplinas eletivas. Então, como eu já disse, a escola integral ela tem uma preocupação com a formação integral do estudante. Por isso, essa preocupação com o projeto de vida dele, né? E a disciplina eletiva é também muito importante porque ela também é norteada pelo projeto de vida do estudante. Então, o estudante, ele elenca quais os sonhos dele de futuro, o que ele pretende, e diante dessa análise, nós do corpo docente escolhemos criar disciplinas eletivas que tenham a ver com o projeto de vida da maioria dos estudantes da escola. E eles fazem essa escolha no início do ano, e eles ficam 6 meses numa eletiva, e no meio do ano nós temos uma avaliação, vemos o que está dando certo, o que tem que melhorar, o que pode continuar, e aí temos outras escolhas de eletiva. Aqui nós temos os grupos de residentes que foram para a escola esse ano. Após analisarmos uma avaliação diagnóstica aplicada pelo governo do estado, nós chegamos a um número de habilidades que os alunos apresentavam defasagem. Diante disso, nós dividimos os grupos de residente e um grupo ficou responsável pelas aulas da primeira série do ensino médio, outro grupo ficou responsável pelas aulas do 2º ano do ensino médio e outro grupo ainda ficou responsável pelas aulas do 3º ano do ensino médio. Todas essas aulas foram orientadas, nós analisamos as habilidades defasadas, e o professor, que sou eu, a preceptora, estava com eles o tempo todo orientando. Então, nós não tivemos encontros presenciais, todas essas aulas foram remotas, pelo Meet. Então, aqui é o grupo responsável pelas aulas do 2º ano, e aqui o grupo responsável pelo 3º ano. Eles vão, cada um agora, explicar como que foi feita, como que foram feitas essas atividades. Obrigada. Professora, se você puder, por gentileza, voltar nos slides do primeiro, por favor. Então, a partir da análise feita da AP, que foram as provas que os alunos fizeram, que a gente conseguiu nortear esse estudo, de qual gênero a gente iria abordar, do que a gente iria estudar com eles.
a gente conseguiu identificar que o maior déficit de aprendizado estava na leitura de poesia, e a gente pensou algumas maneiras de trabalhar esse gênero. Antes da gente começar, a gente viu essas habilidades que estavam com essa deficiência. A gente montou um roteiro, e a partir desse roteiro a gente elaborou algumas atividades, e a gente também selecionou os textos que a gente iria trabalhar para abordar esse gênero textual. A gente decidiu que os 2 modelos de textos principais que a gente iria trabalhar para abordar esse gênero textual era o rap e os poemas clássicos. A gente pensou em trabalhar com o rap por 2 razões principais. A primeira é que ele é um gênero que pode chamar a atenção dos alunos, por ser mais presente no cotidiano deles, ser uma coisa que eles têm mais proximidade, têm mais contato. E, por conta disso, né, por ser uma coisa mais do dia a dia, eles notariam que essas habilidades que a gente aprende, por exemplo, ao estudar a poesia clássica, está mais presente nesses gêneros textuais que não parecem ser poesia e que estão no dia a dia deles. Então, eles conseguiriam identificar isso com uma familiaridade maior e ver que isso faz mais parte da vida deles do que eles imaginam. Em seguida, a gente trabalhou a poesia clássica, e o trabalho foi feito para que eles enxergassem de onde a ideia principal de poesia surgiu, né? Como a gente tem essa noção do que é a poesia clássica hoje, como a gente estuda isso em sala de aula, e como algumas provas também podem cobrar isso dos alunos. A gente fez um estudo desses dois gêneros textuais, né, desses 2 tipos de texto, a partir de elementos poéticos, os elementos poéticos principais, que seriam a métrica dos poemas, as sílabas poéticas, a rima, o ritmo, as figuras de linguagem que sempre estão presentes aí nas poesias, e por aí vai. Então, as aulas elas foram gravadas, a gente utilizou alguns recursos como o PowerPoint, para a gente conversar um pouco sobre esses conceitos, por exemplo, a diferença de poesia e poema, métrica, sílaba poética, como a gente consegue analisar e fazer cada uma desses apontamentos dentro do texto. Também utilizamos algumas videoaulas de apoio, falando sobre temas específicos, como, por exemplo, a sílaba poética, como a gente faz a divisão de sílaba poética, até onde a gente conta. Também utilizamos alguns textos, como textos de Camões, da banda Racionais MC, de um poeta chamado W.J. Said, que é um poeta de rua contemporâneo, e também do Carlos Drummond de Andrade. Para a gente finalizar as aulas, a gente montou uma atividade de análise que contava com a análise de um poema do Drummond, foi quando a gente fechou, e a gente exigiu dos alunos que eles aplicassem os conteúdos que a gente aprendeu em aula. Então, por exemplo, a metrificação do poema, a separação de sílaba, quantas sílabas poéticas tinham, qual era o ritmo do poema, e se tinha alguma figura de linguagem, se era considerado um poema, se é uma poesia, para que assim a gente conseguisse fazer com que eles aprendessem todo o conteúdo que a gente abordou nas nossas aulas remotas. Pegar o gancho da Giovana, né, e complementar a fala dela com as reuniões de HTPC que a gente participou, e também reunião de professores e pais, e que tanto oportunizaram e tanto demonstraram um caminho, né? Os objetivos de aprendizagem, as descrições da aula, avaliação, toda essa parte analítica, teórica, né? Que a gente faz das habilidades, do estudo, para ter dado essa aula. É aquilo que fundamenta as reuniões de HTPC, ela nos ajudou muito a poder colocar isso em prática. Eu vou passar a fala para o segundo grupo e o terceiro, depois eu retomo o Kahoot e também a formação acadêmica e de roteiro de estudo também. Obrigado. Olá, me chamo Josué. Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que eu e a Fernanda e a Gabriela Nerozzi ficamos responsáveis, né, no segundo ano do ensino médio. E, a princípio,
as habilidades que nos foram dadas para trabalhar era de análise estilística, né? Esse era o objeto de conhecimento, com base na habilidade EM13 LP49 da BNCC, que diz que sobre perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários. A habilidade essencial aqui era identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto, e as habilidades de suporte eram reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento, da cultura e identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Era também reconhecer em contos, entrevistas e poemas marcas linguísticas que singularizassem os diferentes gêneros e, enfim, construir um conceito de literatura a partir de uma dimensão semiótica, compreendendo como sistema intersemiótico. Travou. Os conteúdos que nós abordamos durante, né, as nossas reuniões em grupo foi gêneros textuais, textos literários, não literários, provérbios e estudo da língua, sentido, estrutura e interpretação. Com os provérbios, a gente teve a chance de fazer uma aula, né, online, com a ajuda do Kahoot, para nos auxiliar nesse momento e para dar essa dinamicidade para a aula. Gabriel, vai falar do Kahoot? Eu acredito que ele vai Ainda falar não. Não, porque aí a partir disso a gente fez, né, teve a criação desse jogo no Kahoot, que vai ser melhor explicado no final, junto com a explicação dessa ferramenta. Então, a gente passa a palavra para o próximo grupo. Sou eu de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre as habilidades que nos foram dadas para trabalhar com as atividades do terceiro ano, que era a prática de leitura, com base na EM13 LP28 da BNCC, que diz sobre organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão. Então, a habilidade essencial aqui era elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. E aí, com habilidade de suporte, a gente tinha sintetizar opiniões, distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos, organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando a atingir a proposta iniciativa, apreciar aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, e posicionar-se de forma responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem. Então, neste grupo, os responsáveis era eu, a Maria Gabriela e a Tayara, para quem eu passo a palavra agora. Bom, nós resolvemos criar uma avaliação diagnóstica, porque nós queríamos saber de onde os alunos pararam, até que ponto eles realmente sabiam ou não. Então, nós criamos uma avaliação diagnóstica a partir de um parágrafo padrão. Então, nós montamos uma aula sobre o que era o parágrafo padrão, o que compunha esse parágrafo padrão, mandamos pelo Google Sala de Aula para os alunos, e a partir disso eles tinham uma semana para fazer os parágrafos padrões. E aí alguns retribuíram, fizeram, nós demos as devolutivas, e é legal também que a partir do parágrafo padrão, eles poderiam ter a ampliação da visão de mundo, já que cada um poderia pesquisar um tema que gostasse, eles conseguiram ali desenvolver. E o parágrafo padrão também, ele está incluso principalmente em texto dissertativo, argumentativo, que a gente sabe que o terceiro ano é um ano que vai fazer o Enem e tudo mais, então também ali é uma forma deles se prepararem, uma vez que esse tipo de parágrafo tem necessidade para um Enem, para algum vestibular. Bom, a gente fez outras coisas também, como a aula de intertextualidade, algumas aulas de figura de linguagem. Eu criei um canal no YouTube, que eu estou postando os vídeos e estou mandando para eles, na vibe TikTok, assim, para eles conseguirem entender a matéria, que eu acho importante falar a linguagem do aluno. E agora eu passo a palavra para a Maria Gabriela, que vai falar da aula de intertextualidade e das figuras de linguagem.
Bom, pessoal, como a Tayara e o Josué anteciparam, então, pensando na necessidade dos alunos de estarem preparados para prestar o vestibular, a gente tentou selecionar os conteúdos que nesse curto período pudessem ser mais útil e mais absorvido também. Então, a Tayara gravou inicialmente uma aula de intertextualidade, que foi postada para os alunos, e depois a gente teve a oportunidade de conversar com eles aqui pelo Meet. E a gente percebeu que isso era, de fato, um assunto importante, que eles já tinham visto, se familiarizado, mas que precisavam retomar para entender como um texto conversa com o outro. E muitas vezes também nos vestibulares a gente encontra isso. Então, textos do caderno de língua portuguesa, que vai dialogar com os textos de história, com os textos de inglês. Então, é muito importante isso até para desenvolver neles uma certa sagacidade de leitura, né? E interpretação. E para a nossa próxima conversa com eles, a nossa próxima aula, eu preparei, junto com o Josué e também a Tayara, explicações sobre as figuras de linguagem, que também são elementos interpretativos que facilitam, né, na leitura de um poema, numa escrita diferencial e autoral para a redação do vestibular. Então, a gente tem focado bastante nisso, né, em atender os jovens, esses alunos, nesse momento de ansiedade, que é o vestibular. Muito bem. A cada habilidade trabalhada, houve a aplicação de um instrumento avaliativo para diagnosticar a aprendizagem dos alunos e nortear o trabalho dos estagiários em relação ao grau de dificuldade das atividades aplicadas. As interações foram dinâmicas por meio de plataformas online, como o Kahoot, jogo educativo online. Utilizou-se também a plataforma digital de ensino, Google Meet. As aulas aconteceram remotamente. Então, a partir dessa contextualização, eu posso colocar isso em prática na nossa aula que a gente teve, de cerca de 1 hora com os professores, coordenadores do Newton Câmara, e utilizamos esses aplicativos, tanto o Meet quanto o Kahoot, isso na prática, né? E eu remotamente também estava lá, assim como os outros participantes, e os alunos também, que foram muito importantes, né? E essas duas plataformas nos ajudaram a compartilhar o conhecimento, né? A propagar o conhecimento. Então, até era uma dificuldade para mim, a plataforma, usar o Kahoot, uma coisa de interação bem dinâmica. Para mim foi uma experiência muito bacana, e a partir de um exemplo eu pude, né, colocar toda uma história por trás de uma explicação que eu havia lido num livro teórico, né? Então foi muito bacana para dar esse quebra-gelo, né, que é uma das minhas áreas de estudo, é o ditado popular. Então o Kahoot foi um quebra-gelo entre aqueles jovens, né? E eu pude dar uma aula com uma retomada histórica, né? Que é uma coisa tão difícil da gente, talvez, chamar atenção para eles hoje em dia, né? Passo a palavra para a Tayara, né? Do próximo slide. Tem exemplos das atividades que a Tayara... aí são prints da tela do Google Sala de Aula, então mostrando as atividades que a Tayara colocou lá no Google Sala de Aula. E aqui é print do Kahoot com a atividade dos provérbios aplicada pelo Gabriel e pela Fernanda. Agora, volta a palavra o senhor Gabriel Diniz. Agora a parte da formação acadêmica, né, que anda funcionando muito bem, todas as terças-feiras, desde o começo de outubro, né? Então são cinco ciclos de formação por mês. Isso, agora até estamos no mês de dezembro, então estamos chegando ao 12º ciclo de formação. Então, uma coisa que está funcionando muito bem, está embasando a gente de uma maneira muito rica, né? Com doutores, pessoas já formadas, a nossa coordenadora, a Maria do Carmo, enfim, pessoas da Unital,
da academia, do Brasil inteiro. Já teve reunião que eu participei com pessoas do Nordeste, Piauí, enfim. Então, essas 1h30 por semana estão valendo muito. Então, a gente, né, está construindo, a partir de todo o ciclo de debates, relatórios desse programa, né? Então, a partir desses relatórios que eu vejo que está embasando o nosso conhecimento, a partir né, dessa escrita, a gente concretiza o conhecimento, né, a partir desses corpos já pré-programados de análise, o relatório propriamente dito, né? Então, é uma forminha que vai nos balizando, vai nos ajudando a formatar isso tudo. Então, através da atividade aí, por exemplo, do tema da atividade, a gente já pode embasar o nosso relatório. Cada um trouxe um tópico específico, né, a ser trabalhado para compartilhar com a gente, né, todos esses relatos de experiência que eles tiveram, tanto eles participaram, né, teve até o Daniel aqui, ó, o professor Daniel, ele participou antes como aluno, como residente, agora ele está participando como palestrante, então, sensacional. Então, sobre a atividade, descrição da atividade, avaliação, comentário da atividade, foram todos temas, títulos, para que eu pude ir fazendo a minha análise, o meu diário de bordo, né? Então, o próximo slide, por favor, professora Silvia, já vai falar também desse relatório que a professora Maria do Carmo, em específico, fez o ciclo de formação e também contribuiu muito bem para esse nosso relatório, para esse nosso diário de campo, né? A partir do diário de campo, é um documento pessoal profissional no qual o estudante fundamenta o conhecimento teórico e prático, relacionando com a realidade vivenciada no cotidiano profissional através do relato de suas experiências e sua participação na vida social, conforme Liu Godoy e Scavone, 2002. Então, com esse embasamento teórico, com todos, já falei, repito, essa forminha aí, a gente pode ir balizando nossas experiências e formatando ela, concretizando ela e, né, tendo poder, tendo uma maneira de apalpar o nosso conhecimento, né, uma forma apalpável do conhecimento. E obrigado, eu passo para o próximo slide, por favor. Os relatos de experiência, o meu está aqui, o programa nos permite absorver e compartilhar experiências, técnicas e habilidades. Passo para os outros que contribuíram. Obrigado. Bom, como programa Residência Pedagógica, eu acredito que eu aprendi a ser muito mais didática, algo que eu tinha uma dificuldade, eu aprendi a pedagogizar muito bem, a partir da formação, né, das reuniões que nós tivemos. Eu amadureci muito, acredito eu, como professora mesmo, consigo ver isso nas aulas que eu consigo dar remotamente, pelo Meet, coisa assim. Bom, como eu coloquei aqui a mesma coisa que a Tayara falou, eu também sinto que eu amadureci muito como profissional, tive a possibilidade de trabalhar com um grupo de idades que eu ainda não tinha tido a oportunidade, isso foi ótimo, esse programa me deu exatamente isso, a possibilidade de expandir as minhas experiências e não só ser capaz de ensinar para eles, mas também aprender muito com eles a partir da nossa vivência. A Fernanda não está aqui, né? Eu posso ler o dela, já que ela não está aqui, mas a Fernanda colocou que as experiências adquiridas no programa foram muito necessárias, ainda mais nesse momento delicado que estamos vivendo. Todas as formas de educação são bem-vindas para nós, alunos, em processo de formação. Então, esse foi o depoimento que a Fernanda, que montou esse slide, deixou para a gente aí